Olá, bom dia. Estamos de volta com mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora são 11 horas em ponto pelo horário de Brasília e eu trago as principais notícias dessa segunda-feira. E olha só, foi anunciada às 7h35 da manhã a morte do Papa Francisco aos 88 anos de idade. De acordo com a Igreja Católica, ele retornou à casa do Pai após passar por diferentes episódios de dificuldades respiratórias nos últimos 2 anos. E ainda não há detalhes oficiais sobre o seu funeral e nem quem será o novo Papa. Alguns países, inclusive, como o Brasil, decretaram 7 dias de luto. E a gente muda de assunto para falar de economia. Aposentados e pensionistas do INSS já podem consultar os valores do 13º salário antecipado. O pagamento começa nesta semana. Aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS já podem consultar o valor do benefício de abril e também da primeira parcela da antecipação do 13º salário pela central de atendimento telefônico. O número é 135 ou pelo aplicativo Meu INSS. No atendimento via telefone, o beneficiário terá que informar o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais. A primeira parcela do 13º salário começa no dia 24 de abril, de acordo com o último número do cartão do benefício. A antecipação vai injetar cerca de 73 bilhões na economia brasileira. A medida foi anunciada pelo presidente Lula durante um evento em Brasília e atende para um pedido do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Segundo o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, o pagamento antecipado é essencial para ajudar os mais de 34 milhões de segurados do INSS a cobrir despesas básicas, como alimentação e medicamentos. E com a saca do café valendo mais do que 1 grama de ouro, os produtores do grão do estado de Minas Gerais estão investindo na segurança particular para evitar os roubos nas suas propriedades. Os donos de cafezais registraram uma série de ações criminosas nas fazendas nos últimos meses. A saca do café está sendo negociada acima dos R$ 2.500 e os cafeicultores do sul de Minas estão preocupados com os furtos e roubos. Por isso, eles estão investindo em mais segurança com as rondas particulares. De acordo com os produtores de café, apesar dos esforços das forças de segurança, ainda é preciso mais. E aí, um serviço ganha destaque e com mais um custo adicional. O produto passa a valer mais que ouro para o consumidor final. Os cafeicultores dizem que mesmo com todo esse aparato de segurança, os criminosos ainda continuam a agir. Os criminosos preferem atuar mais no período da noite. Como nem todos os produtores têm condições de contratar o serviço, o Sindicato Rural de Boa Esperança recomenda a parceria entre cafeicultores vizinhos para a aquisição de equipamentos que possam aumentar a segurança. Segundo a Polícia Militar, a Brigada está realizando operações e aumentando o patrulhamento em áreas da zona rural dos municípios do sul de Minas, para tentar coibir a ação de bandidos. Mas os produtores afirmam que mesmo assim ainda se sentem inseguros. Com a alta do preço do café, tem feito alguns supermercados colocarem até grade para impedir o furto do produto, assim como acontece em artigos de luxo. A mercadoria, que antes podia ser vista com mais frequência nos carrinhos de compras dos brasileiros, agora está sobrando nas prateleiras. Segundo dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no mês de abril, o café moído está 77,78% mais caro do que há um ano, revelando a forte alta no preço em 12 meses. Ruas escuras, falta de polícias e muita bagunça. Não faltam motivos para as pessoas se sentirem seguras quando andam pelas ruas, como perceber que alguém está chegando em uma moto. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha revelou um dado alarmante sobre violência. Grande parte dos brasileiros relata sentir medo de assalto em situações cotidianas, como estar em um restaurante, esperar o ônibus sozinho e até parar o carro no sinal. Os dados também mostram que, ao perceber uma moto chegando perto, 8 a cada 10 pessoas têm medo de se tornarem vítimas de um assalto. Em todos os 9 cenários testados pelo Datafolha, a maior parte dos brasileiros relatou sentir medo. Outras situações que causam medo na população é quando alguém de bicicleta se aproxima, precisar usar o celular na rua ou no transporte público, entrar ou sair de casa e esperar por um táxi ou um carro de aplicativo.
Mas em todos os cenários listados, o medo de alguém estar se aproximando de moto é o mais comum. Entre aqueles que relatam ter muito medo de assalto quando uma moto se aproxima, 66% são mulheres e 44% homens, segundo a pesquisa. Em todas as situações questionadas, o sentimento de medo é citado com mais frequência pelas mulheres em comparação aos homens. O levantamento também aponta que o medo de assalto é proporcional à renda. Os mais pobres, em geral, relatam sentir mais medo do que os mais ricos quando se vê nas situações que foram pesquisadas. E essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Às 11h30, Tabata Porte volta no Redação Hit com mais notícias. Até já!